Olá, Brejo do Piauí! Olá, você que nos acompanha de toda a região. Está começando agora mais um episódio do Aconteceu Cast, um podcast da Aconteceu Produtora, feito com muito carinho para levar informação, histórias e boas conversas até você. Antes de tudo, queremos agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam na comunicação, valorização à cultura local e tornam esse projeto possível. Muito obrigada a todos que apoiam o Aconteceu Cast. O Aconteceu Cast nasce aqui em Brejo, uma cidade cheia de histórias, gente trabalhadora, simples e acolhedora. Um município que cresce, se desenvolve e constrói diariamente a sua história com a força do seu povo. E hoje o nosso bate-papo é especial. Vamos conversar com uma pessoa que tem uma trajetória marcada pela luta, pela política e pelo compromisso com a população brejense. Ele é vereador, atual presidente da Câmara de Brejo do Piauí, mas antes de qualquer cargo, ele é pai, esposo e cidadão. Seja bem-vindo, Alceano Lima. É um prazer receber você aqui no Aconteceu Cast. Prazer é meu, Emily. Aqui está no Aconteceu Cast, mais uma iniciativa aqui da Aconteceu Produtora, nosso amigo Erasmo Torres, liderando mais esse projeto que com certeza vem a somar aqui em Brejo do Piauí na questão da divulgação de notícias nas redes sociais. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui neste dia. Muito bem. Vereador Alceano, para darmos início ao nosso podcast, o nosso bate-papo, conta pra gente agora, para você, quem é Alceano Lima? Em primeiro lugar, eu gosto de me definir como um cara apaixonado e vocacionado pelo que eu faço. Hoje, a minha paixão é Brejo do Piauí, no sentido de trabalho, é o município de Brejo, as pessoas de Brejo, a quem eu tenho me dedicado, me colocado à disposição e, de forma incessante, trabalhado e venho trabalhando para ver o nosso município, a nossa cidade, o nosso povo com a melhor qualidade de vida, tendo acesso ao que há de mais importante, de bem na vida do ser humano. Então, eu me defino como um cara apaixonado por Brejo do Piauí, dedicado e vocacionado a isso. Muito bem. Eu concordo, gente. Concordo. Alceano tem uma trajetória muito longa em Brejo. Desde quando, como diz o povo, né? Desde quando eu me entendi por gente, eu conheço Alceano aqui em Brejo, trilhando sua trajetória enquanto político. E agora nós vamos começar conhecendo um pouco mais da vida do Alceano. Alceano, você é natural da cidade de Tauíra. Isso. Então, conta pra gente como foi a sua infância, a sua adolescência e quais lembranças marcaram a sua vida. Exatamente. Eu sou natural de Itaueira, né? Minha cidade querida. É a cidade onde eu tenho laços parentais, lá em Itaueira. E todos os meus familiares, questão de primos, irmãos, tias, tios, são todos de lá. Aqui em Brejo eu não tenho nenhum parente, então nenhum parente de sangue. Todos são lá de Itaueira. Por conta disso, minha trajetória nascendo lá, eu sou o sétimo de uma família de 10 filhos, entre homens, 5 homens e 5 mulheres. E a minha infância, eu gosto de dizer para as pessoas que, comparada à infância das pessoas que eu vejo hoje, era muito difícil, mas era uma infância feliz. Aonde a gente era feliz com o pouquinho que tinha, com as dificuldades que tinha, mas em um lugar pobre, cidade pequena à época, bem pequena mesmo, pessoas pobres, minha família também pobre, humilde. Não tive parentesco com ninguém rico da minha família, não tem ninguém rico. Então, era uma família pobre, a gente diz assim, mas feliz. Eu, meus irmãos,
Convivi pouco com as minhas irmãs mais velhas, que tiveram que sair, trabalhar em casa de família, em outros lugares, e convivi mais com os meus irmãos, né, mais próximos de idade comigo. E perdemos o nosso pai. Eu perdi o meu pai muito novo, eu tinha 11 anos, quando ele faleceu. Então, não foi fácil para nós, para minha mãe, ter que cuidar daquele monte de filho. Naquele tempo, a assistência social do governo era muito difícil. Até para ela conseguir a pensão por morte, foi uma dificuldade, até sair o primeiro pagamento, a gente passando aquela dificuldade. Uma mulher que sofreu muito atribulada, um monte de filho para sustentar, num tempo em que não existiam programas sociais e assistenciais do governo, né, de distribuição de renda e outros, que viessem ajudá-la. Então, era muito difícil ali para a gente as coisas, mas nós éramos felizes, independente dessas situações. E uma coisa que meu pai, que eu tenho poucas lembranças dele, uma pessoa com 11 anos, 11 anos de idade, quando perde o pai, as lembranças são poucas. Quando você começa a ter formação na sua mente, das coisas. Mas uma coisa que ele sempre dizia para nós: estudem. Eu quero ver você estudando e formado. Era o pensamento dele em vida, né? Aí ele faleceu e ficou mais 2 irmãos mais novos ainda do que eu. E não foi fácil, a dificuldade, mas a gente lutando, estudando, convivendo ali naquele lugar. Eu gosto de dizer que eu amo a minha cidade, né? Mas foi uma cidade que ela não nos deu muita oportunidade. Muita oportunidade. É tanto que dos meus irmãos, hoje eu tenho 2 irmãs que moram lá e um irmão. O restante, todos estão no mundo, né? Morando em outros lugares. Por quê? Nós não tivemos as oportunidades que a gente vê hoje como o Brejo. Hoje o Brejo dá muita oportunidade para o seu povo. E naquele tempo era muito difícil. Questão política e tudo mais. Geralmente eram 2 grupos que comandavam a cidade. E ali sempre tem aqueles que são mais próximos, que alguém... Então, para nós, as oportunidades não tinham. Ou seja, até estudo era difícil. Eu fui de um tempo que as salas de aulas, lá naquela época, lá nos anos 80, não tinham cadeira para todo mundo. Merenda não tinha. Né? Difícil. Era difícil mesmo. Mas a gente, com aquele desejo, aquela ânsia de estudar, de aprender, e a gente ia para a escola. São coisas difíceis que a gente passou para estudar. Hoje não, hoje o governo, com os programas sociais, ajuda muito quem quer estudar, quem queira estudar, né? E naquele tempo não, a gente ia na raça. E só tinha ensino fundamental. Gratuito. Naquela época a gente chamava, o ginásio era pago, que era a Senec, e ensino médio não tinha. Ensino médio só tinha na cidade mais próxima, que era Floriano. E era aquela dificuldade, mas mesmo assim a gente lutando, e a gente foi crescendo, e o desejo nosso era o quê? Terminar o ginásio, se a gente conseguisse, era cair no mundo, ir embora. Todo mundo naquela dificuldade, tudo. E lutando, mas felizes. Eu gosto de dizer sempre isso. E aprendendo as coisas na vida. Hoje eu tenho muitas experiências que eu carrego hoje e passo para alguém. Eu aprendi na minha infância que não foi muito fácil. Não foi muito fácil. Quando eu gosto de me espelhar em certas situações que eu vejo hoje e dizer para as pessoas e de dar exemplos. Porque tem gente, eu sempre gosto de citar para meus filhos, a vida que nós podemos dar para vocês hoje, comparada com a nossa, lá da nossa infância, vocês são ricos em relação a gente. Eu sempre cito isso para eles. Vocês tiveram de tudo, praticamente, que uma pessoa pobre poderia ter aqui nesse mundo, né? Enquanto na nossa infância nós não tivemos 10% do que vocês têm hoje. Então, valorizem, eu gosto de dizer isso para ele. Então, essa é um pouquinho da nossa dinâmica, da nossa infância ali. Pude relatar aqui um pouquinho do que foi a formação do cidadão hoje, que é Alciano Lima. Foi uma infância difícil, mas feliz, né? Muitos amigos, tenho muitos amigos de Itaueira, que hoje a maioria são pais e famílias. Quando a gente se encontra, a gente relembra daquele passado, que é muito bom. Outros também seguiram os mesmos rumos, aí foram embora para São Paulo, Brasília, outros lugares procurar uma melhora de vida. Mas todas as vezes que nos encontramos, relembramos daquele passado que era tão bom. Muito bem, Alciano.
foram tempos difíceis, né? Mas agora nós queremos saber em que momento da sua vida você veio morar em Brejo do Piauí. Sim, sim. Passei a residir em Brejo definitivamente a partir do dia 26 de dezembro de 1998. Ou Lembra a data? Lembro, sim. Muito Foi bom. quando eu casei, né? Foi a data do meu casamento e passei a residir aqui. Ou seja, já são 27 anos residindo aqui. Eu tenho hoje 49 anos. A metade da minha vida praticamente foi em Brejo do Piauí, né? Então, foi aí que começou a minha vinda para Brejo a partir desta data. Show. E em que momento surgiu o desejo de entrar na política? O que despertou essa vontade? E o que representa o povo? Exato. Tudo tem um time na vida da gente, né? Teve um acontecido que levou a isso. Cada ação gera uma reação. Assim, eu não gostava de política. A verdade é essa, eu não gostava de política. Não queria me envolver com política, porque vinha de situações traumáticas, não ter tido oportunidade no nosso lugar e tudo mais. Então, quando eu cheguei aqui em Brejo, eu trabalhava de forma autônoma, minha esposa professora, mas eu trabalhava de forma autônoma na época. Trabalhava com vendas de materiais evangélicos, né? Naquele tempo era a questão da fita cassete, o CD, né? Não tinha nem o DVD naquele tempo ainda, né? Bíblias, livros e outras coisas. E geralmente 3 dias por semana eu passava fora viajando e tudo. A partir do momento que abriu um concurso público para cá, né? Eu tinha só o ensino fundamental, naquele tempo a gente tinha terminado só a 8ª série, que hoje é o 9º ano, como chamam aí. E fiz o concurso e fui aprovado para a vigia aqui do município de Brejo. Eu e mais 5 companheiros passamos, e a partir daquele momento ali, eu comecei, tipo assim, a me envolver na questão administrativa do município, porque eu era um servidor aprovado em concurso público, mas que naquele momento não tinha meus direitos garantidos, que era o quê? Ter a nomeação, né? O termo de nomeação ali, ter sido empossado no meu cargo, e por conta daquilo ali a gente começou a buscar os nossos direitos junto ao Ministério Público, pegar as informações, saber por que tanto tempo já a gente aprovado e não era nomeado no concurso. E ali, na época, o promotor da comarca de Canburiti nos deu um apoio, né, saudosa memória, o doutor Edmar, foi um promotor muito atuante, e ele foi uma peça fundamental para que nós, daquele concurso, daquela época, não só eu, mas os outros servidores que foram aprovados, pudessem ter sido nomeados depois de mais de um ano de aprovado em concurso, as vagas abertas e pessoas que não eram concursadas preencheram as vagas. A partir daquele momento, criou-se tipo assim, me entenderam como oposição, né, na cidade, à gestão da época, por conta de ter buscado um direito meu. Um direito meu. Foi um momento um pouco conturbado aqui, principalmente por eu não ser de Brejo. As pessoas me tinham como forasteiro, né? Às vezes, ainda hoje, alguém lá do passado, mais antigo, ainda chama a gente de forasteiro, que chegou aqui, quer mandar isso, aquilo, outro. Mas, não, eu comecei a buscar o meu direito, e ali com alguns companheiros, começamos a ir atrás desses direitos, e foram entendidos de uma forma contrária pela gestão da época. E, por conta disso, eu vi a necessidade. Eu vi a necessidade que tinha, né, de termos pessoas vocacionadas a defender os interesses do povo. Do povo. No caso, naquele momento ali, nós não tínhamos apoio de políticos nenhum da cidade. Nenhum. Na época, os vereadores não se envolviam na questão, porque todos aliados da gestão, ninguém queria tomar partido. Ora, mas se o direito era nosso, então vamos atrás do que é nosso. E foi entendido de forma errada, e aquilo ali acabou me motivando e pessoas me incentivando a poder entrar na vida pública, como candidato a vereador, para que pudéssemos ter um representante ali na Câmara que falasse pelo povo. Então, basicamente, foi assim, a minha chegada a Brejo do Piauí e o meu início de entrada na vida pública foi assim.
Entendi. É muito estranho, né? Você ser rotulado porque estava correndo atrás dos seus direitos. Não faz sentido, né? Exatamente. Muito estranho. Mas você é um cara muito inteligente. E isso é uma opinião minha. Eu acho Obrigado. você um cara muito inteligente, muito articulado. Muito bom. E nós sabemos que toda caminhada tem altos e baixos. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou até chegar onde está hoje e o que te fez não desistir? Eu acho que eu tenho para mim, isso é uma certeza, que o meu maior desafio foi ganhar a confiança do povo de Brejo. Porque, assim, quando eu disputei a primeira eleição, eu fui eleito e, basicamente, a minha eleição foi dada por pessoas que eram servidores públicos, que viam em mim uma pessoa que poderia representá-los, né, em certas situações, já que os da época não estavam representando. Tudo bem. Fui rotulado de várias coisas, daquele período ali, de advogado das bestas. Teve até esse rótulo aí, o advogado das bestas. Por quê? Chegou um momento no município, na época, que ficamos sem pagamentos. Sem pagamentos, atraso de pagamento, depois do ano 2000, daquela eleição do ano 2000, aquela dificuldade para se receber pagamentos e tudo mais. E aí tinha que ter pessoas que tivessem atrás dessas coisas, essa dificuldade. Então o pessoal enxergava em mim, aquelas pessoas, que seria uma pessoa ideal para isso. Mas para se eleger um vereador na época, naquele tempo, não precisava você ter o apoio da população toda, só de uma parcela da população e dos eleitores, porque nós estávamos dentro de um grupo, numa coligação, e assim foi. Mas qual era o desafio? Era que eu pudesse, as pessoas do município, me conhecer melhor e começar a acreditar no meu trabalho. E por conta disso, eu me dediquei e me dedico até hoje, né? E graças a Deus, de lá para cá, eu posso dizer que eu conheço praticamente toda a população brejense, as pessoas, localidade por localidade, né? A cidade nem se fala, né? A gente se tornou conhecido pelo trabalho que estamos desempenhando durante todo esse tempo. Então, o meu maior desafio que eu peguei foi esse. Foi conquistar a confiança do povo de Brejo do Piauí, né, para que, vendo o meu trabalho, eles possam ter uma pessoa em quem eles possam, na hora realmente que precisarem, na questão da defesa dos seus interesses coletivos, porque uma coisa é você fazer uma defesa de interesses individuais, mas o que eu gosto mesmo é a questão coletiva, porque beneficia a todos. Então, foi o meu maior desafio ser conhecido e ter aceitação do povo de Brejo, que hoje, graças a Deus, me acolhe como um filho natural daqui. Sim, sim. E nós sabemos que você é um homem de opinião forte, né? E então, conta pra gente o que é mais importante para quem decide seguir a vida na política: o cargo ou o compromisso com as pessoas? Olha, para quem decide entrar na vida pública, ele tem que ter, em primeiro lugar, vocação, porque a vida dele não vai mais ser só dele. Concordo. A vida dele vai ser compartilhada não só com a família, mas dele. Às vezes somos até mal entendidos por nossa família, né? Nossos familiares, por conta de nos dedicarmos em certas questões do coletivo, de outras pessoas, e às vezes nossos familiares, eles olham, mas para quê? Não tem necessidade e tal. Mas é uma vocação. Então, hoje, a importância que eu dou não é nem a questão do cargo, porque já fiquei fora de mandatos, né? E mesmo assim, no meio da população, trabalhando pela população. Então, o mais importante hoje é a dedicação, dedicação que você dá às pessoas do município. É por isso que eu me coloco assim, me identifico como um cara apaixonado por Brejo. Por quê? 24 horas, quando eu estou aqui em Brejo ou fora de Brejo, dando atenção às questões do povo da minha cidade. Então, é mais importante essa questão, o povo, as pessoas, do que mesmo o cargo em si. O cargo em si, porque o cargo é passageiro, é transitório. Hoje você está, amanhã não está. Mas você, como pessoa envolvida no meio das pessoas, você vai estar ali permanente até o dia que você não estiver mais nessa terra, né? Então, eu acho mais importante o envolvimento com as pessoas. É mais importante do que o cargo. O compromisso com as com o pessoas. povo, muito bem.
eu vou abrir um parêntese e contar uma surpresa aqui para você, uma curiosidade aqui para você. Sim. Eu sou muito amiga da esposa do vereador Alciano, dos filhos e principalmente de um dos filhos dele, que é o Jeffter. E ontem eu disse assim: amanhã eu vou gravar um podcast. Aí ele, e foi, amiga? Eu falei, sim. E você não sabe quem é um dos convidados? Aí ele, quem é eu? Alciano Lima. Ele, papai? Eu digo, sim. Eu bem assim, ele, pois você pode esperar que ele vai dizer bem assim, eu amo o Brejo do Piauí. Ele disse, na hora que tu falou, eu falei, rapaz, o Jeff acertou em cheio. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho para a gente agradecer aos nossos patrocinadores. Comercial Conster, na pessoa do nosso amigo Thier. Vereadora Nilda Novaes. Comercial Rodrigues, aos nossos amigos Everaldo e Elisângela. Primeira-dama Márcia Pissolotto. Panificadora Delícia, na pessoa do nosso amigo Rubens Abade. Secretária de Governo Gislândia Neri. Vereador Maicon Neri. Secretário de Saúde José Rogério Martins. Vereadora Laísse Ribeiro. Secretário de Agricultura Genivaldo Capivara. Top Arte Comunicação Visual com o nosso amigo Rony e o nosso amigo Costela FM. Agora, vereador Alciano, vamos para o nosso bloco intitulado Atuação, Gestão e Futuro. Alciano, quantos mandatos você já exerceu como vereador e o que mudou da sua primeira experiência até hoje? Eu estou, para quem não sabe, eu estou no meu 5º mandato, né, graças a Deus, no 5º mandato que o povo aqui de Brejo me deu, né, que o mandato não é meu, eu estou no mandato, no 5º, mas o mandato é do povo. Né, e do meu primeiro mandato até esse momento hoje aqui, eu posso dizer com certeza que muitas coisas mudaram, mas o que eu peguei e entendi é assim, quando você entra no seu primeiro mandato, você entra como se fosse ter o poder de resolver tudo, fazer tudo, vai ser fácil, vou conseguir. Nada disso, nada disso. A empolgação do primeiro mandato, eu gosto de falar para os companheiros, que hoje não são mais de primeiro mandato, mas já estão no 2º mandato, eu sempre falava para eles, olha, essa empolgação de primeiro mandato, de querer apresentar requerimento ou projeto, achando que aquilo ali vai resolver tudo, não funciona assim. Não funciona assim, porque, em primeiro lugar, você precisa de uma parceria com a gestão. Com a gestão. Eu lhe digo aqui porque eu, no meu primeiro mandato, apresentei vários requerimentos, vários projetos de leis, e tem um projeto de lei, que é do meu 2º mandato, que eu apresentei, foi sancionado pelo prefeito, e até hoje nunca foi executado por nenhum dos prefeitos que passaram, nenhum. E é uma questão que até já cobrei do nosso prefeito atual, que é um projeto de lei que, só para vocês verem, isso aí já tem mais de 20 anos. É um projeto de lei que trata a questão dos animais, dos cães, cachorros e gatos soltos aí na rua, que é por conta, que é uma cobrança que sofremos diária da nossa população. O que se fazer? A única coisa que eu digo para o povo, a lei está aí. Agora tem que alguém executar. Quem executa é o executivo. Então, no meu primeiro mandato, você entra achando que resolve tudo, que pode fazer tudo. Você acha que... E não é assim. Com o tempo você vai entendendo que, em primeiro lugar, você precisa de quê? Da parceria dos seus companheiros de bancada, seus colegas de parlamento ali, vereadores, vereadoras. Ter, em primeiro lugar, isso aí para ter os seus requerimentos aprovados. E, em segundo lugar, né, tem que ter uma sintonia com o executivo, tem que ter uma sintonia para que ele possa estar atendendo, porque nem tudo o executivo vai poder atender, porque tem algumas coisas que a própria legislação proíbe. O vereador ele não pode apresentar um projeto amanhã para gerar 10, 20 empregos, não. Não é função dele isso aí. Ele não pode apresentar projetos que venham gerar despesa para o executivo. É proibido por lei. Ele pode apresentar projetos de indicativos de lei sugerindo ao prefeito, né, que se o prefeito entender e atender, o prefeito vai transformar aquilo ali em lei e dali se gerar as oportunidades. Mas, num lugar pequeno como o nosso, não é fácil. Então, eu aprendi que lá no meu primeiro mandato, cheguei com aquela empolgação,
Logo passei para a oposição ao prefeito atual na época. Aí foi que as coisas ficaram difíceis. Eu aprendi que dialogar é a melhor coisa que se tem a fazer com quem está no executivo e com os colegas de bancada. Os colegas de bancada. Como eu era o único vereador de oposição no meu primeiro mandato, né, eu digo aqui que muita gente tirou proveito disso com o gestor, porque tinha alguém lá que estava todo dia cobrando, falando isso, aquilo, outro. Naquele tempo nós não tínhamos rede social. Essa cobrança não chegava na população para saber que você estava fazendo aquilo. Para saber que você estava fazendo aquilo. Por conta disso, Emily, a partir do primeiro dia que estive presidente da Câmara, minha primeira iniciativa e atitude foi o quê? Fazermos transmissões ao vivo. Já tínhamos as redes sociais, o Facebook, das nossas sessões para que o povo visse o que é que o vereador faz. O que é que o vereador faz. Nós já vivemos tempos em que se abrir a sessão, alguém tem alguma coisa para falar, não encerra a sessão. Já vivemos tempos que a Câmara funcionava assim. E hoje não. Se tem debate, se tem informações. Então, eu aprendi isso. Chega-se com toda uma empolgação e com o tempo você vai amadurecendo e vai entendendo que o caminho para se achar soluções é dialogando e conversando em harmonia com os colegas vereadores e com o executivo. Muito bom. De verdade, assim, são dicas valiosas, viu? Nossos telespectadores que desejam seguir a carreira política, o vereador Alciano está entregando ouro aqui para vocês, viu? É ouro. E como cidadã brejense, eu posso afirmar que a nossa Câmara, ela está muito bem montada, viu? Lá está muito bonito. A gente olha lá, tem equipamentos de qualidade, as transmissões são realizadas, quem quiser pode acompanhar as sessões, muito bem organizado. E hoje, o senhor já mencionou aqui, é presidente da Câmara. Quais são os desafios enquanto presidente? Os desafios de qualquer presidente, no meu ponto de vista, em primeiro lugar, ele tem que ter pelo menos o mínimo possível de conhecimento da lei. Da lei, porque ele vai passar a partir daquele momento do parlamento, de parlamentar a ser gestor. Ele vai ter que responder pelos atos dele como presidente, como gestor de um órgão, como se fosse um prefeito, um secretário municipal, que a secretaria dele é desmembrada, tem instituição própria, tem personalidade própria para prestar contas. Então, tudo isso aí, nós prestamos contas para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para tudo, e principalmente para a população. Então, a diferença de você só estar vereador, você vai chegar, vai na sessão, assistiu a sessão, apresentou seu projeto, seu debate, vai embora e não tem mais nenhuma preocupação. O presidente não. Chega primeiro, sai por último. Durante a semana, eu digo por mim, não sei os outros eram poucos que faziam isso, mas eu estando em Brejo do Piauí, todos os dias eu dou expediente na Câmara de Vereadores, cuidando das questões administrativas, das questões políticas do parlamento, né? E também das questões sociais, ajudando as pessoas que nos procuram ali. Então, nós prestamos esse trabalho lá também. Então, é um desafio muito grande. Eu poderia fazer muito bem, igual os outros faziam. Ia só no dia da sessão, não me preocupava, botava uma pessoa lá para ser secretário, ler ata naquele dia, redigia ato ou alguma outra coisa e não estava. Não, eu me preocupo com tudo isso aí. Graças a Deus, tivemos todas as nossas contas aprovadas da Câmara, né? Estamos em dias, pela primeira vez, Brejo do Piauí, foi um desafio, mas pagamos o 13º aos vereadores. Todos os servidores da Câmara, concursados ou nomeados, recebem 13º, abono de férias, tem as férias regulares, os 30 dias, além de recesso, junto com os parlamentares, eles têm um período de recesso. Nós damos ali a oportunidade para quem quiser, eu gosto de dizer para os que estão lá trabalhando, olha, vocês estão aqui, mas não pensem só no salário, não. Está aqui, temos computadores, temos tudo aí para vocês trabalharem, pesquisarem, estudarem, se aperfeiçoarem em alguma coisa. Chegando alguém aqui, eu não estando, procurem resolver o problema. Se a pessoa chegou me procurando, eu não estiver na Câmara, se informe o que é que a pessoa quer. Eu já dei as dicas para vocês. Se vocês puderem resolver, resolvam, mas não deixe a pessoa voltar, né, sem resolver o problema. Então, é um desafio isso aí para os presidentes hoje, porque ser presidente de um poder, que é o poder legislativo, é uma responsabilidade muito grande. Eu sou grato a Deus, grato aos meus companheiros
que já nos colocaram ali por 4 mandatos como presidente da Câmara, né? Digo isso aí, né, orgulhoso e honrado pelo que eles já fizeram por nós, né? E pela confiança também que eles nos deram para estar dirigindo aquela casa. Estou gostando muito do nosso bate-papo, muito mesmo. Nós estamos, eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai poder conhecer melhor uma parte que não é divulgada, que não é vista, que é como funciona lá dentro, como trabalha. Muito bom, de verdade. E falando em conquistas, o que você destaca como avanços importantes alcançados durante a sua atuação como vereador e presidente da Câmara? Eu vou citar desde o começo para cá. Eu participei dos vereadores que estão hoje na casa. Eu peguei a transição dos primeiros vereadores e aí estou aqui com os últimos que foram eleitos. Ou seja, dos primeiros, da primeira legislatura, eu convivi aí ainda com praticamente mais da metade deles. Ganhamos experiência, aprendemos algumas coisas com eles. E dali para cá, já convivi com vários outros vereadores, né? Então, tenho essa experiência nesse sentido. E o que mais que eu vejo assim que foi impactante para nós, aqui, a partir dos anos 2005 para cá, quando eu tive o primeiro mandato, 2006, 2007. No ano de 2006, nós aprovamos, 2009, melhor dizendo, o plano de cargos e salários do magistério, que foi uma conquista aqui na região. Só Brejo do Piauí aprovou à época. Canto Buriti, até um dia desse lá, o plano deles, eu acho que foi com esse novo prefeito aí que vigorou o plano de cargo e salário lá do magistério. Não tinha nem plano de... E Brejo, por ser pequeno, participamos dessa discussão diretamente com os professores à época, aonde eles começaram a ser realmente valorizados. Eu digo, para quem estiver nos assistindo, né, professor em Brejo hoje é uma das categorias mais bem remuneradas do município e no Piauí são poucos os municípios do porte de Brejo que paga bem mesmo, tem um plano bom para professor como Brejo do Piauí. Então foi um desafio nosso à época montarmos um plano juntamente com os professores para que eles viessem a alcançar esses direitos. De lá para cá também tivemos várias outras conquistas. Plano de cargo e salário para os agentes comunitários de saúde, incentivo dos agentes comunitários de saúde, que era uma briga para ter. Todo ano receber o incentivo, era aquela questão. O prefeito não quer pagar, aquela história. Aprovamos isso aí para ficar garantido em lei, um plano muito bom também para eles, né? E na questão disso aí, conseguimos dar transparência, porque hoje, assim, todo órgão tem que ter transparência. Todo órgão, prefeitura, lá a Câmara, lá na nossa Câmara de Vereador, o vereador recebe a diária hoje, você pode ir lá mais tarde, que está no portal da transparência, a diária que ele recebeu, para o destino que ele foi, né? Foi Teresina, Brasília. Então, conseguimos dar transparência à coisa pública, que é muito importante. E, assim, hoje nós vivemos uma gestão em Brejo que é totalmente diferenciada das que já passaram, em todos os sentidos, inclusive até desse aí da transparência também. Então, a nossa cidade evoluiu e está evoluindo graças ao quê? A conquistas lá do passado, com base, essas questões de base de salário de servidores, a garantia dos planos de cargo e salário deles. O prefeito Fabiano, depois que entrou, 2021, juntamente com a Câmara de Vereadores, atualizamos e modernizamos todas as nossas leis municipais para poder desburocratizar e destravar aquelas coisas que o município não andava. O município não andava, e hoje o município é um município pujante, de uma economia que está avançando cada vez mais. Algumas pessoas aqui ainda saem para outros estados, saem, porque nós não conseguimos absorver a mão de obra total mas hoje em dia você caça alguém para procurar, para dar uma diária e não acha, porque estão todos trabalhando, dando diária, e alguém está conseguindo pagar a diária deles ali. Então, isso é muito importante. E isso aí teve a ver com a Câmara, ela aprovando, destravando as coisas para que pudesse as coisas estarem acontecendo em breve. Então, isso aí foi um avanço nosso aqui, que teve a minha participação, como eu falei, desde 2005 até hoje, 2025, sempre com a digital ali do vereador Alceane. Muito bom.
Brejo do Piauí completa 32 anos de emancipação política, né, no próximo mês. Como você vê a evolução do município ao longo desses anos? Eu já até comecei a falar um pouquinho aqui Foi. atrás, né? A evolução, eu vou pegar aqui de quando eu passei a fazer parte do Legislativo, vendo mais de perto as questões do município. Os nossos 2005 a 2012, foi a gestão do prefeito Etinho, foi uma gestão que deu uma alavancada no nosso município, que vivia estagnado. De 97, quando passou a funcionar como município mesmo, até o ano de 2004, o município pernegou muito, não andava, ficava tropeçando nas pernas. Um exemplo é que nem calçamento nós tínhamos. Nem calçamento nós tínhamos. O prefeito Etinho, que eu gosto sempre de dizer, o que o homem tem, a gente tem que dar. Ele pegou esse município, a primeira coisa que ele fez foi implantar o salário mínimo para todos os servidores, coisa que a gente não sabia o que era. Como servidores concursados não sabiam o que era o salário mínimo. Só ouvia falar na televisão, mas aqui não chegava, né? Ele implantou para todos os servidores. Começou a trabalhar o desenvolvimento aqui da cidade na questão de infraestrutura, calçamentos, moradias, né? Questão de abastecimento d'água na zona rural. Nós praticamente não tínhamos nada. E começou daí para cá. Chegou o momento da gestão da ex-prefeita Márcia Cruz. Teve alguns avanços, construção de unidades de saúde, pontes, né? Mas travou-se começou aquela questão de atraso de pagamento de uma gestão nos dias atuais, vamos dizer assim. Coisa que era inadmissível. Então, começou a atrasar o município, dificultar as coisas para o município, e por conta disso o povo escolheu e colocou o ex-prefeito Etinho de novo, né, para um terceiro mandato, naquela eleição de 2016. Ele tomou posse em 2017. Pegou uma gestão que vinha tropeçando das pernas, porque a ex-prefeita Márcia Cruz, por mais esforçada que fosse, não conseguiu desenvolver o município no ritmo que o prefeito Etinho entregou para ela. Isso é a verdade, a gente tem que ser dito. Isso aí. Tem suas qualidades, em algumas ações tem, a gente não pode dizer que não tem, né? Mas ela tropeçou em algumas coisas. O Etinho foi dar seguimento. Veio a pandemia. Ele não entendeu o momento, vindo de uma gestão, as anteriores dele, totalmente diferente, de uma mais moderna, que as coisas estavam com a informação mais clara das coisas. Ele não entendeu o momento, não percebeu e começou a tropeçar também das pernas. Começou a tropeçar. Veio a pandemia, aí pronto. Veio a pandemia, não se podia fazer nada, né? Eu ainda me lembro que no período, antes de chegar a pandemia, ia ter um concurso público em Brejo, principalmente para a área de saúde, que o Ministério Público do Trabalho estava exigindo para preencher esses cargos. E com a pandemia foi suspenso. Então, o município ficou travado naquela dificuldade e tanto. O povo, entendendo essa situação, viu a necessidade de ter uma pessoa mais dinâmica, né, com uma mentalidade diferente para que tomasse a frente, né, do município. E escolheu Fabiano Feitosa Lira, que sem experiência nenhuma como gestor, onde todo mundo associou que ia ser um desastre, a gestão dele, ele está aí, dando o exemplo de um homem gestor público de uma qualidade. Olha, são poucos os municípios do Piauí que tem um prefeito como o prefeito Sim, Fabiano. Concordo. Fabiano Lira, que trabalha incessantemente pelo município de Brejo, buscando tudo na questão da infraestrutura, né, de todas as áreas, a área de hídrica, que é a questão de água, de pavimentação. Só para ter uma ideia, nós já temos quase 16 passagens molhadas em menos de 5 anos na gestão do prefeito Fabiano Lira, enquanto todos os outros prefeitos, do primeiro até o último, conseguiram fazer somente 2 pontos, que foi a prefeita Márcia Cruz. E o prefeito Fabiano Lira já vai em quase 16 em 5 anos. Por quê? Ele não fica aqui em Brejo esperando as coisas chegarem, ele corre atrás. Inclusive, tivemos em Brasília com ele há 15 dias atrás e vimos lá como é a dinâmica. Ele já conhece tudo ali no Congresso. Bate a porta de todos os gabinetes, ele sabe aonde ir. Então, hoje, a gente tem que agradecer primeiramente a Deus e ao prefeito que nós temos pelo excelente trabalho
e pela dinâmica que ele deu para Brejo do Piauí. Ele disse uma coisa, no dia que ele assumiu, ele falou para mim, a gente conversando, ele disse, Alceno, eu não quero saber se o cara votou em mim ou se não votou. Eu quero saber se o cara tem competência e quer ajudar o município. Se tiver, não importa, eu vou colocar para trabalhar. Ele não faz acepção de pessoas, nem perseguição política. E assim ele fez, e assim está dando certo. E assim está dando certo. E a gente vê alguns municípios por aí não dá certo porque a pessoa capacitada, porque votou contra lá no passado, não tem a oportunidade de ajudar a desenvolver o município. Aqui em Brejo não tem isso. Então isso é um ponto positivo que eu sempre, por onde eu ando, eu falo. Fabiano, ele é um cara que quer ver o município se desenvolver. Se desenvolver. Não importa quem vão ser os agentes e os parceiros para fazer o município se desenvolver. Ele vai botar para girar. Ele não quer saber se o cara votou contra, se é adversário, não. Não tem hoje Brejo do Piauí, não tem oposição. Por quê? Porque todo mundo viu a disposição dele de estar de braços abertos a receber todo mundo que queira contribuir. E isso é importante, é por isso que nós estamos em Brejo hoje do Piauí, graças a Deus, com um avanço muito grande e muitas coisas ainda por vir. Show! Já está dando a introdução da nossa próxima pergunta. Olhando para o futuro, como você imagina Brejo nos próximos anos? O que ainda precisa ser feito para melhorar a vida da população? Para melhorar a vida da população e para que o nosso município se desenvolver mais ainda, o investimento que está sendo feito em educação continuar e ser ampliado. Hoje nós estamos com a questão da jornada de tempo integral, muito importante para as nossas crianças, nossos alunos aprenderem. Hoje, Brejo do Piauí já tem vários filhos daqui estudando para áreas importantes que o município vai precisar logo mais e teremos esses profissionais saídos daqui para estudar, se formarem e voltando para cá, né, para ajudar a desenvolver o município. Então, educação será o primeiro ponto. Primeiro ponto aí, desde a educação de base, lá na creche, na pré-escola e no ensino fundamental, termos uma educação com professores comprometidos, né, mais ainda, para que a gente veja se desenvolvendo nesse sentido. E o apoio que o prefeito Fabiano hoje dá na questão da educação, hoje nós temos em Teresina casas alugadas para estudantes de Brejo, né? Inclusive, eu tenho um projeto de indicativo de lei, já pedi, transforme lei, senhor prefeito. A Casa do Estudante Brejense em Teresina. Mas a estrutura que já foi montada hoje lá, já começou, foi o primeiro passo para isso. Vários estudantes de Brejo, tendo o apoio da prefeitura lá para estudar, né? Para estudar, você sabe que no teu tempo, para se formar, teve que ir. Não deu. Não teve esse apoio. E hoje o prefeito Fabiano está dando. Para quê? Para que ele saia, ele vê que aquele pessoal vão poder contribuir lá na frente na nossa gestão aqui, no desenvolvimento do nosso município. Isso é importante. Então, se nós mantermos o foco em educação, não esquecendo questão de saúde, infraestrutura de maneira alguma, né? Ele tem projetos de infraestrutura aí para nós melhorarmos. Nós estamos com aquela escola de 12 salas que foi licitado novamente, ele conseguiu destravar aquilo ali para botar para funcionar, para tirar desses prédios que, por mais que você tente, igual o prefeito Fabiano, quando assumiu, achou salas de aula escoradas aqui, reformou tudo, climatizou, mas mesmo assim a estrutura eram velhas. E hoje, quando aquela escola com 12 salas, poliesportivo, dentro dela, quadra esportiva, funcionando, vai melhorar muito, muito mesmo a questão de infraestrutura para aluno e para os professores. Agora eu fiquei curiosa. Eu acho que acabou de sair uma novidade aqui na sua fala. A sala, as 12 salas é aquela lá da saída ali? Lá da saída, estão trabalhando muito lá. Bom. Estão trabalhando. O prefeito ele não alardeou, né, isso aí. E estão as equipes trabalhando lá, né? Eu acredito, a previsão para ser entregue ela, se eu não estou enganado, na metade, no final do ano que vem, entre os meses de agosto a outubro, mais ou menos isso, para entregar aquela escola nova, funcionando para ajudar mais ainda o nosso município. Então, ele não tem parado, o prefeito, ele geralmente revela essas coisas para a gente e a gente dá o total apoio nessas questões. Muito bom, é bênção, é prosperidade para a cidade. E, Alceno, muito obrigado
por compartilhar sua história, sua visão, sua trajetória com a gente. Foi um prazer enorme conhecer mais de perto quem é o homem por trás do cargo, suas lutas, conquistas e sonho para o Brejo do Piauí. Eu tô lendo, mas é verdade isso, viu? É muito bom. Não, exatamente. A sua participação mostra o quanto o diálogo e a transparência são importantes para fortalecer a democracia e aproximar ainda mais a política da população. Foi tudo isso você trouxe aqui para a gente, e eu tenho certeza que quem vai nos assistir vai conhecer um pouco além do Alciano enquanto vereador, né? Vai conhecer o por trás, tudo que você vem realizando, como funciona a sua dinâmica. Deu para pegar muito bem, isso é muito bom. Nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né, que acreditam nesse projeto e fortalecem a comunicação local. Agradecemos também ao Erasmo Torres, nosso diretor-geral e fundador do Aconteceu Produtora, a Sofia Carvalho, responsável pela identidade visual, a Gisleide Alves e o Wilker Lopes, pelo apoio técnico e estrutural. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Aconteceu Cast volta na próxima sexta-feira, às 19 horas. Eu só queria mandar um agradecimento. Pode ficar à vontade. Agradecer ao Erasmo Torres por nos convidar a estar participando desse podcast. Para mim é uma honra. Mandar um abraço aqui, um beijo aqui para minha esposa, Gisele, meus filhos Jeff e Lucas, né, que estão ali em Teresina, e aos amigos de Brejo, né, que estão nos ajudando a fazermos as coisas acontecer aqui. Muito obrigado a você, Emily, Erasmo e todos da equipe técnica aqui do Aconteceu Cast. Show! Até lá e que venham mais histórias contadas no nosso podcast.